Olá, amigos, tudo bem? Estamos de novo no programa Amigos em Debate, diretamente dos estúdios da Rede Luz Espírita, do canal da DDE, sob a direção de Luciana Curtis, que trouxe pra gente o tema de hoje, Evangelho e o culto no lar. É importante, não é? E para falar sobre isso, duas feras, Stella Nish e Silvana, que são trabalhadoras do meio espírita, que vai trazer para você, através desse bate-papo informal, como que é importante manter o culto no Evangelho no lar. Vamos começar pela Stella, porque a gente sabe que ela e o Sander têm o hábito de transmitir via o Facebook o culto no lar. É na casa de vocês, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso. O culto do Evangelho no lar, para mim, realmente é um assunto muito favorável, né? Porque nós transmitimos toda terça-feira, às 7h30 da manhã, o culto para o pessoal da rede do Facebook. Só que isso começou com uma ideia que já era disciplina nossa de fazer em casa. E muita gente não sabe fazer o Evangelho. Então, a gente falou, vamos abrir na rede para ver o resultado. E realmente foi um resultado muito bom, só que tem algo que a gente faz que o pessoal não sabe, que aquele não é o nosso culto no lar. A gente faz o culto nosso particular, e acredito que você deve ter até separado algumas perguntas em relação a isso. Nós vemos aquele culto que a gente faz toda semana, às 7h30 da manhã, como algo assim, como um trabalho, né? Uma ajuda, porque o pessoal procura bastante gente com essa dificuldade. Então, o nosso tem ali o particular em casa também. Então, eles têm dois cultos. Culto a mais não quer demais? Não. Silvana, o que você traz pra gente sobre isso? O Rodrigo Lobato tem orientado o pessoal que frequenta lá também, né? Fala pro pessoal de casa. Constantemente a gente orienta as pessoas a fazerem, né? A gente tem lá no Rodrigo Lobato, às quartas-feiras, atendimento fraterno. Então, as pessoas que vêm até ali são sempre orientadas a fazer o Evangelho no lar. Eu estava ouvindo a Stella falando, né, dessa necessidade. Às vezes as pessoas não sabem fazer, não sabem como introduzir na própria casa. Mas tem um livro chamado Luz no Lar, do Emmanuel, que justamente ele foi preparado para responder essas questões. As pessoas que precisavam, gostariam de ter uma facilidade de fazer o culto no lar, então esse livro foi preparado para esse fim. E tem também as campanhas, né? Tem a campanha que chama Evangelho no Lar e no Coração, que está aí desde 2005, né? Foi encampada pela FEB em 2008, por causa dessa necessidade realmente da gente trazer para dentro da nossa casa o culto do Evangelho, né? Aquela necessidade de entre os familiares, colocar aquilo que a gente aprende na doutrina, né? E as crianças desde cedo, né? A criança evangelizada é uma criança que vai estar sempre lembrando daquela. Meus próprios filhos já são adultos agora, mas eles têm sempre esse hábito, né? Um hábito que a gente tem há muitos anos. Então, no domingo, 8h, lá na minha casa, sempre estamos lá com o culto do Evangelho. E os meninos, um está estudando fora, mas naquele momento ele sabe que está tendo culto lá em casa. Às vezes, hoje em dia, com a tecnologia, é até possível fazer por videoconferência. Às vezes ele participa, estando longe, né? Mas é um momento da família, um momento muito importante, com certeza. Partindo, então, para o nosso bate-bola, porque você é de casa. O nosso programa tem esse cunho de trazer um tema e os convidados debaterem de uma forma explicativa. E eu trouxe aqui, está aí também embaixo a referência, um trecho de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. É o capítulo 14, item 3. Que ele conta a história do Dimas, que era um trabalhador lá no mundo espiritual. E olha que interessante. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, ou seja, o Dimas era um trabalhador assíduo, né? E continua. Descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico, ou seja, dentro de casa. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência, ou seja, a casa dele, conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Quando dissemos, quando André Luiz nos trouxe, visitação de qualquer classe, está dizendo que espíritos do mal, vamos falar assim, de uma forma bem informal,
podem invadir a nossa casa? Nossa, posso começar, Silvana? Pode, com certeza. Muito pertinente. Eu acho que é um tema levantado do Evangelho no Lar de maneira diferente, Rodrigo. Parabéns pela escolha, né? E acredito que as pessoas, por exemplo, que acompanham eu e o Ociander, meu marido, eles pensam assim, poxa, vocês vivem a doutrina de segunda a domingo. Inclusive, o culto são 3 vezes. Na minha casa, minha companheira Nayara Nogueira está aqui com a gente. De domingo, a gente faz com mais de 30 amigos dentro de casa e a gente estuda o Evangelho. Mais o de terça-feira, que a gente resolveu ajudar o pessoal da rede, e tem o nosso. E por quê? E aí combina muito com o que você trouxe do livro Obreiros, que é assim, somos sim disciplinados no trabalho, só que quando eu estou no trabalho de ajuda, de edificação da palavra, o que acontece é que eu estou lá sendo, às vezes, instruído pelo benfeitor das pessoas que estão me assistindo. E surge algum problema em minha casa que eu só vou resolver abrindo o Evangelho de maneira aleatória. Porque se eu estou, num momento, estudando sistematicamente ele, como o meu benfeitor vai poder entrar de maneira ali a me dar uma mensagem se não for abrindo aleatório? Então, inclusive, eu até deixo um recado para o pessoal, né? Quer estudar o Evangelho? Estude sistematicamente, marcando bonitinho. Mas para fazer o culto de sentar, como a Silvana falou, tem que ser aberto assim, ó, porque são vários, não digo problemas, mas são vários percalços no caminho que nossos benfeitores precisam nos ajudar e eles vão encontrar esse momento. E nesse momento, então, Silvana, a gente evita que espíritos de qualquer classe, como diz André Luiz, traga para dentro do seu lar? Influências, por aí vai. O culto do Evangelho dentro do lar vai permitir que ali fique uma luz, uma proteção espiritual que vai impedir que essas criaturas, né, os nossos irmãos mais atrasados, eles possam entrar naquele ambiente, né, porque vai ser um ambiente de permanente proteção, vai ser um ambiente de equilíbrio. Então, geralmente, o irmão que está em sofrimento, ele vai procurar um outro lugar mais de acordo com a condição dele. Obviamente, a gente sabe que durante o culto do Evangelho em casa, muitas criaturas são atendidas ali, né? Então, espíritos sofredores ali, da redondeza, que estão ali nas imediações, muitas vezes espíritos ligados a nós ou não, mas eles aproveitam aqueles momentos do culto para atender esses espíritos. Mas aquele costume contínuo de se trabalhar ali vai deixar dentro do lar aquela energia benéfica, né? Aquela proteção constante. E ali é onde a gente refaz as nossas energias. Quando voltamos para casa, a gente precisa desse ambiente para a gente possa absorver essas energias também. Tem uma outra obra, também do André Luiz, que está nos Mensageiros, onde eles retratam, né, o culto do Evangelho no Lar, na casa de Dona Isabel, né, da Dona Isabel com seus filhos, todos conhecemos, uma obra bastante conhecida, e André Luiz mostra, do ponto de vista do plano espiritual, o culto do Evangelho em casa, e do ponto de vista material. Então, a gente vê ali toda a proteção. Como é? Então, do ponto de vista, do plano espiritual. Fica com o pessoal em casa. Então, a Dona Isabel era uma trabalhadora de nosso lar, né? E ela está encarnada, né? Uma casa muito simples, muito pobre, tem 3 filhos, e ela tem o hábito de fazer o culto do Evangelho. E naquele momento, então, ela vem os filhos, e do plano encarnado é ela, as meninas e um rapazinho, ele diz lá. Mas do ponto de vista espiritual, estão todos os trabalhadores ali, né? Inclusive o André Luiz, que está ali para aprender com ela. E durante aquele momento em que ela abre o Evangelho para ler, um dos instrutores vem até ela, coloca a mão na testa e a inspira na lição. Porque a lição que ela está dando não é só para os filhos, é para todos os espíritos que estão ali assistindo, inclusive os que estão sendo auxiliados, né? Ela é uma pessoa muito especial, mas é um dos filhos dela, ele diz, é um menino com problemas, é um menininho que já não está no mesmo nível evolutivo da irmã e da mãe, mas ele está ali aprendendo, né? Então, às vezes, a gente está fazendo o culto no Evangelho, não podemos nos esquecer que pode estar sendo aproveitado aquele momento para auxiliar outras criaturas. Estela, pegando o gancho nessa história, lá em casa tem alguém nos assistindo, acabou de ouvir, que tem espíritos que podem ser atendidos ali. Aí vai virar para você e falar, olha, Estela, eu não vou fazer o Evangelho no Lar porque eu não quero uma penada na minha sala. A pessoa tem que ficar com medo disso? De maneira alguma. Nós não damos créditos, coitadinho, aos irmãos inferiores aí que eles estão buscando ajuda. E a proteção, como a mesma Silvana disse, essa proteção existe.
E foi muito bacana ela citar esse trecho do Mensageiros, porque, como eu havia dito, que os benfeitores precisam dessa abertura nossa do Evangelho. Nesse momento que ela citou no plano espiritual, a menina tinha acabado de ler um noticiário sobre um suicídio e ficou assustada, a filha da Isabel. E aí, nesse momento, o instrutor foi lá e colocou a mão no Evangelho para abrir exatamente no capítulo que explicava, para sair essa energia. Então, com certeza, explicou para alguns irmãos, porque, gente, o que são espíritos do mal? Não é, Rodrigo? São irmãos como nós, na encarnação passada, quem sabe, ou até nessa encarnação, que a gente agora descobre a doutrina e passa a se enxergar de uma maneira mais bonita, mais elevada, mas ainda não pisaram no nosso calo, quem sabe, né? São realmente irmãos que estão aí precisando de uma palavra. E se nós formos o caminho para dar essa palavra, isso vai ser iluminado. De maneira nenhuma você vai entrar nas trevas para fazer o Evangelho. Então sempre vai ter proteção. Com certeza. Eu tenho outro assunto que é tipo um foguinho aqui para vocês. A gente que está envolvido no meio espírita, eu ouvi de uma mãe, que a gente está envolvido na evangelização, que ela tem uma dificuldade muito grande, porque ela segue a doutrina espírita. O marido é católico, fervoroso, daquele jeito. E aí, ela me disse que não tem como fazer o Evangelho no Lar por conta desse problema de serem de religiões diferentes. Eu falei para ela, aí eu vou pedir a opinião de você, se eu estou certo ou estou errado. Falei para ela, olha, faz o seguinte, pega a Bíblia do seu marido, aquela que ele comprou lá na igreja católica onde ele frequenta, pede para ele abrir no Novo Testamento, vai em Kardec e procura. E mostra para o seu marido que aquele capítulo, versículo de Mateus, por exemplo, tem uma interpretação por Kardec, e pede para ele dar a interpretação dele. Eu estou errado de dar essa sugestão? O que vocês acham? Vocês têm outra opinião para quem realmente tem divergência de religiões? Que eu acredito que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Costumo dizer que eu sou um católico espírita, um adventista espírita, porque Deus é um só e Jesus é o nosso mestre. O que vocês têm para falar para o pessoal em casa que tem eventualmente esse problema aí? Você aí em casa, que deixa de fazer o culto no lar porque o seu cônjuge, o seu irmão, qualquer que você tem em casa, não é da sua religião. Olha, eu tenho orientado, porque eu sempre atendo as pessoas lá no atendimento fraterno, e muitas vezes em pessoas de outras religiões, né, de todas, né? Mesmo aquelas que às vezes têm algum problema com o espiritismo, mas no momento de sofrimento eles procuram ajuda, a pessoa procura ajuda em qualquer lugar mesmo. Eu sempre oriento as pessoas a começarem o culto do Evangelho em casa. Não importa a religião, não importa se ela é sozinha que vai fazer, porque muitas vezes é colocada essa questão. Eu vou começar o culto do Evangelho sozinha? Minha família não quer participar, meu pai não gosta, minha mãe não gosta, meu marido e tal. Eu falo, olha, se tiver que começar, nem que seja sozinho, comece, né? Porque, no mínimo... Como assim? Vamos lá, ali está a sala, eu tenho uma mesa aqui, eu abro o Evangelho e deixo o pessoal lá. Não vou me trancar dentro de casa, dentro do banheiro. Não vou obrigar ninguém a participar. Tá vendo aí, pessoal? Não vou obrigar ninguém a participar, vou convidar. A família não vai participar, fala, mas eu vou fazer. Normalmente, a pessoa vai respeitar, né? Uma pessoa que está dedicada a orar, a começar um trabalho assim. Porque o que eu falo, normalmente, no mínimo, vai estar ela e o anjo de guarda dela. Porque ela vai fazer a prece inicial, vai evocar o anjo de guarda. Então, no mínimo, vai estar ela e o anjo de guarda. E Jesus disse assim, que onde tivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, no mínimo, vai estar ela, o anjo de guarda e Jesus. E o mestre. Você precisa de companhia melhor, mais importante? Então, começa. Começa a fazer o culto na sua casa. Pode ser que com o tempo e o exemplo, porque é o exemplo que ensina, você vai convencer os seus familiares também de participarem. E as coisas vão tomando um rumo. Então, eu acho que a pessoa tem que começar. Se ela não vai começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema. Eu aconselho a pegar o Novo Testamento, quando ela é de outra religião, por exemplo, né? Isso. Eu concordo muito com o que é falado, porque nós temos que insistir, né, nesse estudo. Porque a gente vai pensando assim, o que a doutrina traz de diferencial, se não em mostrar para a gente o objetivo de estar encarnado?
E o objetivo de estar encarnado nos leva a adquirir virtudes. E é como se eu falasse assim, eu entendi então que eu tenho que ir para São Paulo. E aí eu tenho que pegar o Washington Luiz, de Rio Preto para São Paulo. O que é o Washington Luiz se não o Evangelho? E aí, se você quer estudar a Bíblia, então, isso é muito comum, gente, que o Rodrigo levantou aqui pra gente, não é algo que aconteceu de vez em quando. Os companheiros serem de outra religião, às vezes é mais fácil a gente ter a tolerância, a compreensão, como disse Bezerra, né? Coloca de lado o seu desejo, o seu ensejo de ser compreendido e segue. Então, é muito mais fácil você aderir ao livro que ele vai trazer e tirar dali um ensinamento para o cotidiano. Porque o grande problema da gente ler as obras antigas e que não são ultrapassadas é que Kardec trouxe para a gente que é algo útil, que foi dito há 2000 anos atrás, para a vida hoje. Então, a tradução, inclusive, dessas parábolas difíceis, a gente tem que trazer para o dia. Então, dá sim, acho que dá para a gente ter a capacidade. Correto, então, né? Nossa, muito. Vamos, então, estudar o seu livro. Pega o Novo Testamento, porque é comum, né? Isso, Kardec, vamos estudar o seu. ele trouxe para nós, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou o essencial. Isso. E partindo já pro finalzinho, eu não posso deixar de trazer o pessoal que está em casa, porque você que está em casa e tem 2 anjos, igual eu tenho na minha, que são as crianças de hoje, parece que nasce sabendo, né? E aí fica subindo na mesa, estripulia e não sei o quê, não sei o quê. Qual a dica que vocês podem dar para esse pessoal que tenta fazer o culto no lar, mas as crianças estão agitadas? Não. Eu vou dizer o que eu faço na minha casa. Uma coisa que deu certo foi mudar o nome. Eu mudei de culto para piquenique. Vamos fazer o piquenique com o Evangelho. Em seguida, eu procuro no YouTube algum videozinho do Amigos da Luz, enfim, tantas e tantas coisas que tem. Coloco bolacha, chá e livros infantis. Mas deu certo até certo ponto, porque eles estão crescendo agora, eu vou precisar de dica também. O que vocês, na experiência de vocês com crianças, inclusive, pode deixar para o pessoal que os anjos estão subindo em cima da estante e não deixa a gente fazer o culto certinho? Pode deixar? Faz do mesmo jeito? O que vocês trazem para a gente? A gente tem que trazer criança desde pequena, né? A gente tem livros, inclusive, que são voltados para fazer o Evangelho no lar com crianças, né? Tem vários livros. Então, eu acho que você está certo. Você começou a tornar aquela experiência interessante, né? Enquanto eles estão pequenininhos. O Chico mesmo dizia que para convencer a criança a fazer o Evangelho no lar, valia até colocar o pote de bala em cima da mesa. Né? Até o suborno, você vai participar. Pode ouvir isso. Então, tem que trazer. E aí você tem os livros, né, que são voltados para fazer o Evangelho no lar com crianças. A gente pode deixar um pedacinho e falar, olha, tem uma parte que é o pai e a mãe que vai fazer, outra parte é você que vai fazer. Então, vai ter a parte dele, que ele vai fazer a leitura, que ele vai fazer a explicação, com um livrinho próprio dele, pode também tornar interessante. Já ouvi falar de pessoas que fazem até cabaninha dentro da sala para fazer o Evangelho com a criança embaixo da cabaninha. Então, a gente tem que ter esses recursos. Tem que fazer enquanto eles são pequenos. Eles vão crescer com esse hábito. E depois que eles adquirirem o hábito, fica uma coisa na vida deles para sempre, né? Eu sei porque os meus filhos são adultos e estão fazendo evangelho desde pequenininhos. Muito bom. Então, o que você acha? Dá a dica aí, que a gente sabe que você entende de criança. Eu estou com uma de 1 aninho no momento, uma de 9, né? E a gente sempre também se depara com pessoas perguntando como faço com o adolescente. Gente, tem que ser legal. Tem que ser bom, como a Silvana disse, tem que ser interessante. Porque aquele negócio, tá na hora da prece. Tá lendo aqui, menino? Evangelho com o chinelo do lado, nem não, pensa. A criança vai correr, são crianças. Eu, na altura da minha filha com 9 anos, eu subi em árvore. Então, para minha mãe tirar eu da árvore para chamar para um evangelho, tinha que ser muito legal. Tem que ter bala, será, Rodrigo? Não sei. Mas tem que ser bacana, tem que caber no mundo, no universo da criança, porque senão realmente ela vai fugir e vai, às vezes, precisar dessa palavra lá com 20, 25 anos e vai encontrar ela com 30, 35. Sendo que você começou desde o berço, mas começou, às vezes, de maneira equivocada. Não é com pressão, né? Não é com atitudes assim... Você tem que fazer um semblante mais sério quando está fazendo evangelho, de maneira nenhuma. E tem que prestar atenção no tempo de duração, porque a criança você tem que ver o que
maneira neurológica da criança encarar tudo, ele não tem tempo de concentração. Então, quando é um desenho para uma criança, é 2 minutos na faixa etária dos pequenininhos, são 6 minutos nas faixas etárias maiores, como que ela vai aguentar um evangelho de meia hora? Não aguenta. Então, tem que ser ali, 10 minutinhos, foi legal, foi bacana, pronto, acabou. Porque senão fica maçante. Pegando um gancho, então, tem uma forma para fazer o evangelho? Tem um ritual, tempo, igual você está dizendo, minuto, tipos de livro, ou não? Qual a dica que vocês deixam o pessoal? Eu acho que o nome ritual fica algo assim, passa do que a gente necessita, mas tem sim algo a seguir. A gente sempre lembra que Emmanuel disse disciplina 3 vezes para Chico. Sim. Chico desse tamanho, nós desse tamanho aqui, nosso é sempre disciplina a mais. Então é bom seguir, tem bastante dica do Evangelho no Google, que a gente encontra que Emmanuel deixou certinho uma passagem curta, uma leitura, uma oração no início, uma oração no fim. Se quiser colocar água fluidificada também. Então, tem certas regrinhas a ser seguidas para dar tudo certo. Não é que tem que ser assim, é que fica mais favorável sendo assim. E o dia da semana também, e o horário, a disciplina. né? É a disciplina sempre no mesmo... Mesmo dia, mesmo horário, né? Quando não é possível fazer todos os dias, um dia na semana, escolhido naquele dia, aquele horário ali para fazer. Né? E por que isso? Pela visita dos benfeitores, Sim, gente, né? Eles têm mais o que fazer. Marcada. Vamos receber gente importante em casa, tem que ter hora marcada, tem que arrumar ali o lugarzinho. É verdade. Minhas amigas, por falar em hora, a nossa hora se extinguiu, mas só aqui pra gente. Pra você que tá aí em casa, como eu sempre digo, curte, compartilha, manda suas dúvidas aí. Estela e Silvana vão entrar lá também, responder para vocês. E o mais importante, antes de sair da telinha que você está agora, pensa em fazer o culto no lar, pensa em trazer Jesus, você e o seu mentor espiritual, como foi dito aqui no início, para dentro da sua casa. O programa Amigos em Debate fica agora, por enquanto, né? Mas aguardamos você no Facebook, diretamente do canal da DDE, e até um próximo encontro. Muito obrigado, muita paz.